Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente começar com o giro de notícias do Flamengo, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois da vitória diante do Cruzeiro e da manutenção da liderança no Campeonato Brasileiro, o elenco rubro-negro se reapresentou ontem à tarde no CT Ninho do Urubu e iniciou assim a preparação para a próxima partida, quarta-feira, 21h30, horas, lá na Arena Galo Cego, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. No treinamento de ontem, os titulares diante do Cruzeiro fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo com o staff de Tite, onde fizeram atividades técnico-táticas no gramado. O atleta Gabriel Barbosa está fora também da partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira. O Flamengo está preservando o atleta para que não realize o número limite de jogos e que impeça ele de jogar por outro clube no Brasil, caso seja a decisão tomada entre ambas as partes. Porém, o atleta continua treinando normalmente com o restante do grupo. O Flamengo aguarda que o agente de Gabigol, Júnior Pedrosa, apresente as propostas para a saída do jogador. Foi definida ontem pela Comissão de Arbitragem da CBF a equipe de arbitragem para Atlético Mineiro e Flamengo, quarta-feira, 21h30, na Arena Galo Cego, em Belo Horizonte. O árbitro vai ser Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Na bandeira 1, Nailton Júnior Souza Oliveira, do Ceará. Na bandeira 2, Henrique Neu Ribeiro, do Distrito Federal. E no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Ontem, segunda-feira, dia 1º de julho, completou um ano da chegada do goleiro Agustín Rossi ao Flamengo. Durante esse ano, depois de ser muito questionado e de muita desconfiança por parte da torcida do Flamengo, da nação rubro-negra, Rossi agora desfruta de todo o inverso dessa situação. Tem a confiança, tem o respeito da nação pelo grande goleiro que é e pelo grande rubro-negro que está se tornando. E pela liderança que está exercendo junto ao time dentro das partidas. Então, parabéns pelo primeiro ano do nosso goleirão Rossi, que vem aí se destacando nesse período de Copa América, fazendo surgir uma nova liderança entre os jogadores dentro do elenco do Flamengo. Então, que esse ano se multiplique por vários outros com esse mesmo desempenho que o Rossi está tendo. O atleta Gabriel Barbosa treinou normalmente ontem com o restante do grupo, realizando atividades no gramado, juntamente com os atletas que não foram titulares diante do Cruzeiro. O Flamengo volta a treinar hoje terça-feira pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, onde realiza a sua última atividade em preparação para a partida contra o Atlético Mineiro. Tite e seu staff devem aproveitar o treinamento de logo mais para treinar a tática da partida que ele colocará em prática, assim como também definir o time que entrará em campo na quarta-feira. Após o treino, o elenco rubro-negro almoça no CT, descansa pós-refeição e a seguir embarca com destino a Belo Horizonte, onde realiza a partida contra o time mineiro. Eric Pulgar deve ser a grande novidade do Flamengo no treinamento de hoje, né? Daqui a pouco. O chileno está de volta ao rubro-negro após a eliminação do Chile na Copa América diante do Canadá.
Agora, outra notícia boa, né? Outra notícia boa. O volante Igor Jesus, no treinamento de ontem, segunda-feira, foi a grande novidade com a sua presença entre o restante do grupo. Igor Jesus treinou o tempo todinho com o grupo e está se colocando à disposição do treinador Tite. Quando não é 8 é 80. Quando a gente não tem nenhum volante, agora a gente já vai passar a ter todos os volantes, porque Pulgar está de volta e Igor Jesus de volta também, quando estava tratando de uma lesão no tornozelo, já treinou com o restante do grupo ontem. Olha que maravilha. Bom, Flamengo e Atlético Mineiro, meus filhos, adversários no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, em partida da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, podem protagonizar juntos 16 desfalques somados. Vejamos os nomes. O Flamengo já tem confirmado os desfalques de Arrascaeta, Dela Cruz, Matias Vinha e Varela disputando a Copa América pelo Uruguai. Pode ter Igor Jesus, que treinou ontem, não sei se o Tite já vai levá-lo relacionado para a partida. Cebolinha, que também tem uma lesão, e Gabigol, que está afastado desse jogo. O Atlético Mineiro pode ter os seguintes desfalques: Everson, goleiro; Maurício Lemos, zagueiro; Guilherme Aranda, que está na seleção brasileira, lateral esquerdo; Rubens, que faz ali tanto a lateral esquerda como meio; Saravia, que é lateral direito; Alan Franco, que está na Copa América pelo Equador; Zaratio, argentino, que tem uma lesão no tornozelo; Alisson, Otávio também podem ser desfalques pelo Atlético Mineiro. Mas, realmente, os departamentos médicos estão trabalhando e na hora da partida a gente sabe realmente qual desses desfalques se confirmará. Meus amigos, hoje, terça-feira, Felipe Luiz faz seu segundo jogo como treinador do Sub-20 do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O rubro-negro visita o Bahia às 15 horas. A partida terá transmissão exclusiva da Flá TV. O maior nome da história do futebol do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, assinou ontem o apoio à proposta de emenda ao Estatuto do Clube, que visa dificultar um possível projeto de instalação de uma SAF no Flamengo. Na última sexta-feira, o projeto recebeu o apoio também do pré-candidato a presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, que também assinou o projeto de emenda ao Estatuto. Agora eu vou atualizar essa notícia. Esse projeto de emenda ao Estatuto para dificultar a SAF foi protocolado ontem no Conselho Deliberativo do Flamengo. Então, a coisa já está tramitando e logo, logo, o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, deve pautar esse projeto de emenda ao Estatuto do Flamengo. O meio-campista, como eu falei na notícia anterior, quando falei do treino do Flamengo, o meio-campista chileno Eric Pulgar, que estava convocado e disputando a Copa América pelo Chile, chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro, se reapresenta ao Flamengo daqui a pouco, de manhã no CT Nildo Urubu, e deve ficar à disposição de Tite e seu staff para a partida diante do Atlético Mineiro. Olha a notícia boa. O Flamengo voltou ontem e aprovou em reunião por convocação do Conselho Deliberativo do clube os uniformes que serão utilizados no ano de 2025. No convite que foi feito aos conselheiros para aprovação, havia uma advertência nos seguintes termos: fica mais uma vez advertido que qualquer divulgação por qualquer conselheiro cuja verificação será feita na oportunidade implicará nas punições cabíveis no Estatuto Social. Ou seja, é proibido veementemente divulgar a nova coleção que foi votada ontem, né? Mas tem alguns aí que não se contentam e começam a divulgar nas redes sociais o novo manto sagrado rubro-negro, né? Meus amigos, nessa votação foram 235 votos a favor da coleção para 2025, 15 foram contra e houve uma abstenção. Ainda não há datas definidas para o lançamento ano que vem dos novos mantos sagrados. O Flamengo, atuando como mandante no Maracanã, no Campeonato Brasileiro de 2024, jogou até agora 8 partidas,
tendo conquistado 7 vitórias com apenas uma derrota para o Botafogo, chegando a um aproveitamento sensacional de 87,5% de aproveitamento. É muito grande, hein? Conforme dados do SofaScore Brasil, o Flamengo, entre todos os times do Brasileirão 2024 da Série A, tem os seguintes números. O Flamengo é o primeiro em número de vitórias, 8, e aí ele divide com o Palmeiras. O Flamengo é o primeiro em menos derrotas, 2. O Flamengo é o primeiro em gols marcados, 22. O Flamengo é o primeiro em saldo de gols, se eu não me engano, 12. É o primeiro em grandes chances de gols. É o primeiro em finalizações no gol. É o primeiro em dribles certos. É o primeiro em posses ganhas no ataque. E é o primeiro em nota SofaScore. Esses números são do SofaScore Brasil. Meus amigos, o Flamengo tem no mês de julho, em seu calendário, 7 jogos. Desses 7 jogos, 4 são em casa e 3 fora. Vejamos agora quais são os jogos do Flamengo no mês de julho, na temporada 2024. O Flamengo joga dia 3 de julho, quarta-feira amanhã, contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Joga dia 6, sábado, no Maracanã, contra o Cuiabá. No dia 10, quarta-feira, enfrenta o Fortaleza, também no Maracanã. No dia 17, enfrenta o Internacional. Esse jogo deve ser adiado, né, por conta aí dos jogos da Copa do Brasil, que a CBF vai marcar ou não, vamos aguardar, mas está marcado para o dia 17 contra o Inter, deve ser no Beira-Rio. No dia 20 de julho, o Flamengo vai jogar contra o Criciúma. Atentem para esse detalhe, não será no Maracanã, será no Mané Garrincha, em Brasília. Dia 24 de julho, enfrenta o Vitória da Bahia, lá no Estádio Barradão. E no dia 27, encerra os jogos do mês 7, jogando contra o Atlético Goianiense no Maracanã. Aí, já o início do retorno do Campeonato Brasileiro. Olha como passa rápido, né? Olha como passa rápido. O último jogo do Flamengo no mês de julho vai ser o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O retrospecto do Atlético Mineiro, adversário do Flamengo amanhã, lá em Belo Horizonte, nos últimos 10 jogos, não é muito bom não, pessoal. Dos últimos 10 jogos do Atlético, foram 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, apenas 40% de aproveitamento. Marcou 13 gols e sofreu 16 gols. Olha, os números do Atlético não são bons, mas clássico é clássico. Bom, além de Gabigol e Davi Luiz, o Flamengo tem mais 6 jogadores com contrato vencendo em 31 de 12 de 2024. Deixa eu alertar aqui. São 6 jogadores, mas a maioria são da base, para vocês não ficarem preocupados logo no início da notícia. Mas vamos lá. Vamos dizer quem são esses 6 jogadores do Flamengo que, além de Davi Luiz e Gabigol, têm seus vínculos com o Flamengo encerrado ao final da temporada em 31 de 12 de 2024. É o zagueiro Diegão, da base, que não deve renovar. O Flamengo não deve exercer a renovação com o Diegão. O goleiro Diogo Alves, que está já incorporado aos profissionais do Flamengo. O zagueiro Darlan, do Sub-20. O lateral direito Felipe Braia. O volante Jean Carlos e o atacante Cauã Pereira, todos da base rubro-negra. Meus amigos, agora uma vergonha, né? Vergonha, vergonha, vergonha. Em matéria veiculada no portal GE, trouxe a informação com a quantidade de sócios torcedores dos principais clubes brasileiros da Série A e da Série B. O Flamengo, meus amigos, que tem 50 milhões de torcedores, ele é apenas o 5º colocado com irrisórios 80 mil sócios torcedores. Olha, nós não temos nem 100 mil sócios torcedores. O Boca Juniors e o River Plate em Buenos Aires, na Argentina, cada um tem mais de 300 mil sócios torcedores. E o Flamengo tem esse número pífio de 80 mil sócios torcedores, né? Com quase 50 milhões de torcedores. O Palmeiras é o primeiro com 182 mil sócios torcedores, ou seja, 100 mil sócios a mais que o Flamengo. O Grêmio é o segundo com 120 mil, o terceiro é o Inter com 103 mil, o quarto é o Atlético com 90 mil, e aí vem o Flamengo na 5ª posição com 80 mil. É brincadeira, né, pessoal? É brincadeira. Algo está errado e o Flamengo precisa se ater para isso e filar
esse grande quantidade de torcedores que tem e que não ajudam o clube. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!